Quando você começa o método de Rose, a primeira coisa que você faz é chamado de pré-yoga ou prática de iniciantes ou prática preparatória, tá? Já se usou diversos nomes para isso, tá? Mas a ideia é fornecer para o praticante eh, uma preparação, tá? Para que ele possa aí se desenvolver, tá? Então vamos colocar aqui aula de iniciantes. Essa aula de iniciantes, ela é um item menor, tá? Você fica nele mais ou menos de 2 a 3 meses. A finalidade é fornecer para o praticante um conhecimento do corpo, tá? Fornecer para o praticante o aprendizado da entrada na técnica de descontração, fornecer para o praticante o aprendizado da respiração. Então, o praticante ali, ele vai ganhar os rudimentos necessários a fim de que ele possa se desenvolver na próxima etapa, que é a prática, que é a aula intermediária ou o chamado Ashtanga Sadhana, tá? Então, por exemplo, quando que você sabe que um aluno iniciante completou essa fase? Do ponto de vista de respiração, ele está apto para passar para a turma intermediária ou para o Ashtanga Sadhana, para prática diária em 8 feixes de técnicas, quando ele consegue usar com clareza tanto o ritmo quanto os bandas. Então, a primeira fase da turma de iniciantes ela é composta por o Rajas Pranayama, para ele sentir o movimento respiratório associado ao movimento corporal, porque o movimento do corpo e da respiração elas se combinam. Então, as técnicas de Rajas Pranayama ela tem essa função, a função de dar ao praticante o reconhecimento dos músculos e reconhecimento de como esses músculos respiratórios agem dentro do processo ao longo da respiração. Daí ele vai aprender respiração baixa, média, alta, completa, e introduzir os bandas, que são as compressões de plexos e glândulas, que são feitas durante as técnicas respiratórias, tá? E por último, ele aprende o ritmo. E a sequência exata e junta os dois. Então, quando ele fez esse panorama, ele tem o conhecimento necessário para acompanhar qualquer tipo de técnica respiratória que ele vem aprender na turma de intermediários. Tá? Por que os bandas devem vir antes do ritmo? Porque o ritmo, normalmente o kumbhaka, que é a retenção com ou sem ar, tá? Ele normalmente cursa com aumento da frequência cardíaca. Tá? O kumbhaka, ele normalmente ele vem com aumento da frequência cardíaca. E com a tendência de você sentir pressão, né? Principalmente o kumbhaka com ar, tanto nas vias aéreas quanto na laringe, que está ali fechando a passagem de ar. Tá? Quando você faz os bandas têm um efeito profundo no sistema nervoso autônomo parasimpático, que é responsável por reduzir a frequência cardíaca. Então, quando você executa um banda junto com a retenção de ar, imediatamente o que você tem? Você tem um contraponto ao processo natural do kumbhaka, que seria aumentar a frequência cardíaca. Você diminui a frequência cardíaca, você diminui o metabolismo, você aumenta a sua capacidade de manter a retenção de ar por muito mais tempo. Ok? Por isso,
é interessante que o praticante ele domine as técnicas de compressão das, dos plexos e glândulas antes dele aprender o ritmo. Então, é por isso que eu recomendo você aprender os bandas e depois você aprender o ritmo. Tá? Do ponto de vista de descontração, você vai saber que o seu aluno está pronto para ir para a próxima fase quando ele tem a experiência do voo. A experiência do voo, ela significa que o cérebro ele demonstra um tipo de onda eletroencefalográfica que é chamado de onda alfa. E essa onda alfa, ela se expressa como um sentimento de estar fora do chão, o sentimento de estar voando, de leveza e até o sentimento de rodopio, às vezes. Certo? Quando isso acontece, quer dizer que o aluno conseguiu realizar o processo de desaferência cortical. Ou seja, o sistema nervoso central é ligado aos órgãos do sentido mediante uma série de receptores e mediante aos nervos que retornam da periferia em direção ao sistema nervoso central. Todavia, dentro do tronco encefálico, que é essa região que fica entre a medula e os hemisférios cerebrais propriamente dito, tá? Tem uma região que parece a medula, mas ela é um pouco mais abaulada, na forma de três dilatações, que é chamado de bulbo, ponte, mesencéfalo. Nesta região, existe uma estrutura de neurônios que é responsável por selecionar os inputs sensoriais. Então, se todo ruído sensorial que seu sistema recebe fosse jogado para o cérebro, seria impossível você se concentrar em qualquer coisa. Seria uma balbúrdia. Tá? Por isso, o sistema nervoso central ele tem essa área que seleciona o ruído. Algumas crianças com autismo ou com síndrome de hiperatividade, essa região do tronco encefálico, ele não funciona tão bem fazendo essa filtragem, certo? Fazendo com que todo esse ruído dos órgãos sentidos chegue no cérebro dessa pessoa, tornando difícil a manutenção da atenção nas suas atividades diárias. Tá? E, então, quando o aluno, usando diversos métodos de entrada na descontração, ele atinge o ponto do voo, ele está pronto para a próxima etapa. Ok? E saindo da turma de iniciantes, a gente vai para a próxima turma. Tá? Ou a próxima etapa, que é chamado de Ashtanga Sadhana. Vou colocar em sânscrito. Ashtanga Sadhana. E que quer dizer a prática em 8 partes, que é uma característica do método que a gente utiliza. Tá? Se não a principal característica técnica do método que a gente utiliza. Nesse Ashtanga Sadhana, como eu já falei, você vai encontrar 8 feixes de técnicas. O mudra são gestos feitos com as mãos. Tá? Sabe que do ponto de vista cerebral, já viu 2 cegos conversando? Ou um cego conversando com você, é cego de nascença. Mas quando ele fala, ele gesticula. Ó,
ele gesticula, certo? Por que que ele gesticula? Ele faz exatamente os mesmos gestos que qualquer um de nós faria. Não é não, medo é medo, agressão é agressão, certo? Apontar é apontar, tá? Exatamente, porque no processo de desenvolvimento da linguagem, quando a linguagem se formou no cérebro humano, antes da linguagem ser expressada através da forma verbal, ela passou a ser expressada através de uma linguagem gestual. O seu cachorrinho, o seu gatinho, ele faz isso com você. Ele se expressa através de uma linguagem gestual. No cérebro, existem as áreas responsáveis por coordenar o funcionamento de partes do corpo. E quanto mais importante aquela área dentro daquela espécie, maior a área cortical responsável por cuidar daquele órgão, por exemplo. Então, se você fosse projetar isso no cérebro de uma pessoa, você veria um ser humano que tem mãos gigantescas, uma boca gigantesca, tá? Pés grandes e um tronco miudinho, pequenininho. Esse desenho foi feito por dois pesquisadores chamados Penfield e Rasmussen. Tá? Portanto, as mãos são grandes. Então, para a nossa espécie, as mãos têm uma importância gigantesca, assim como os lábios. Por isso, sempre que você quer expressar afeição, carinho, amor, você expressa com as mãos. Sempre que você toca com as mãos. Ninguém faz como o gato, né? Chega assim, ó. Ah, eu amo você, vai atritando o ombro, né? Não, você vai e toca com a mão. Abraça, toca com a mão. Então, possivelmente a nossa primeira linguagem não foi uma linguagem verbal, mas foi uma linguagem gestual, feitas com as mãos. E isso se expressa na forma dos gestos utilizados dentro do método, que recebe o nome de mudra. Tá? Obviamente, quando eles descobriram isso, o tal do gesto, eles perceberam que tinha alguma coisa mágica naquilo. Ele devia mexer com as divindades, devia mexer com os poderes universais, porque quando ele fazia um gesto com a mão e ficava naquele gesto um tempo determinado, coisas aconteciam. Tá? E para o homem primitivo, proto-histórico, ele não conseguiria identificar que isso era algo interno dele. E ele propunha que era algo externo. E daí deu esse nome, né? Mudra, que quer dizer deleitar, porque ele achava que quando ele fazia um gesto, ele propiciava ou deleitava um poder universal que passava a interagir e agir em favor dele. Tá? Mas, na realidade, todo esse processo é um processo interno. Quando você faz um determinado gesto, conexões cerebrais são ligadas. E essas conexões cerebrais fazem mudanças profundas na sua fisiologia, na maneira como o seu corpo atua, na maneira como você vê o mundo. Tá? Então, essa linguagem gestual é um ferramental através do qual nós mergulhamos profundamente dentro daquela parcela da nossa circuitaria que não está sob o domínio da consciência usual. Tá? O Púdia entra a sua capacidade de devoção, a sua capacidade de autoentrega, a sua capacidade de abrir mão dos frutos da ação. Então, o Púdia, que literalmente quer dizer oferenda, ou quer dizer retribuição, é a sua maneira de se mostrar grato pela vida. Acordamos hoje aqui em São Paulo, está um dia lindo. Grato, pois a sua família diante dessa situação do mundo está saudável, grato, porque mesmo que se não esteja saudável, aquilo acrescentou dentro de você um aprendizado novo. Normalmente as pessoas só querem ter experiências chamadas de boas, mas não existe experiências boas, experiências ruins. O que existem é
vivências, e essas vivências são preciosidades que você recebe do universo e que permitem que você enxergue o mundo de maneira distinta. E se você tiver olhos para ver, você vai conseguir, com essas experiências, aprimorar muito a você mesmo e, consequentemente, o mundo ao seu redor. E tudo isso, toda vez que você faz o agradecimento ao lugar que você pratica, você faz o agradecimento ao seu professor pela aula que você recebeu, o seu agradecimento ao professor dele, sem o qual ele não teria aprendido, ao professor, mestre de Rose, que permitiu que essa instituição, que trabalhou para que essa instituição estivesse presente na nossa vida, e ao primeiro yogin, seja ele quem foi, se foi um, se foi muito, se viveu no passado, se viveu mais recente, se foi na Índia, em qualquer outro lugar, ou o raio que o parta, mas alguém foi o primeiro, e esse alguém simboliza essa linhagem sucessória de milhões de milhares de anos, e a ele nos ofertamos o nosso agradecimento. Esse é um treino que você está fazendo. É um treino para que todo dia de manhã, ou a cada situação, seja ela uma sua situação adversa ou uma situação prazerosa, que você seja grato por poder estar aí vivenciando. O mantra você aprende a vocalizar os sons e o efeito da vibração no seu corpo. Oi. Milton, Oi. a Maíra vai fazer um puja para você. Ah, ok. Então, todos vão colocar as mãos em Shiva Mudra, lembrando que os homens, mão direita sobre a palma da mão esquerda, mulheres, mão esquerda sobre a palma da mão direita. Você vai levar a consciência para suas mãos, vai visualizar uma luminosidade dourada, vai sentir o calor dessa luminosidade percorrendo o seu corpo, e com essa energia vibrando em suas mãos, você passa a pousar os seus olhos no nosso querido professor Milton. Você vai então unir os seus dedos, passando do Shiva Mudra ao Pranam Mudra, tocando as palmas das mãos uma na outra e colocando ambas em frente ao tórax. Esse gesto nos traz um novo estado de consciência, nos colocando desarmados e aptos a receber o conhecimento ancestral do yoga por meio dos ensinamentos do nosso querido professor. O puja é uma parte fundamental da nossa filosofia, onde demonstramos nosso respeito e nosso amor àqueles que se dedicaram ao ensinamento dessa filosofia. Você vai então visualizar uma luminosidade partindo do seu Anahata Chakra numa cor violeta, que vai chegar até o ministrante, vai envolvê-lo, fazendo com que haja um escudo protetor que o protege e transforma toda a negatividade em positividade, em saúde, em energia, e que seu destino possa ser transformado e que ele tenha tempo para ensinar o maior número de pessoas, iluminando o coração delas em prol dessa grande filosofia chamada Yoga. Swastika. Obrigado, Maíra. Obrigado pelo puja. E, aliás, eu também preciso fazer o meu, né? Oferto, então, essa aula de hoje ao Absoluto que mora em nossos corações, que ele possa inspirar as nossas consciências. Seguimos, então. Então, quando você fala em mantra, ao vocalizar um determinado som, por exemplo, o Om, sabes que hoje, quando você vocaliza o Om, ele acelera muito o processo de transmissão de energia pelo tronco encefálico. Tá? E quanto mais imbuído tiver aquela pessoa da utilização daquela ferramenta e de seu significado profundo, é que eu posso dizer dessa forma, mais isso aparece, mostrando então a capacidade que tem essas ferramentas sonoras de modificar o como o tronco encefálico funciona e o como ele torna-se capaz de selecionar a informação e transmitir a informação correta em direção ao cérebro. Então, esse é um exemplo fisiológico aí do funcionamento do mantra, que é a vocalização de sons. Pranayama é técnica respiratória, né? Isso aí todos praticamente têm acesso. O Kriya é a técnica de limpeza, então você vai aprofundar a limpeza corporal.
que faz parte do tema da nossa aula de hoje. Daí nós temos a técnica corporal, que nós já falamos também, e todos já conhecem, a técnica orgânica, que é o asana, tá? Que vai desde as técnicas sentadas, as técnicas culturais, que mexem o corpo, as técnicas invertidas, que dão um descanso para o sistema cardiovascular. Tá? Temos a descontração, que eu também já falei, que é o Yoga Nidra, e finalmente o Samyama, que é o coroamento da aula, que é a técnica de concentração e meditação. Perfeito? Então, esse é o Ashtanga Sadhana, ele é o corpo do método de Rose. E se você praticar o Ashtanga Sadhana durante bastante tempo, tá? com regularidade, mesmo que seja prática básica, mas se for regular, você não tem pressa, ao longo de décadas, você vai produzir a eclosão de uma energia poderosíssima, tá? Que é chamada de Kundalini. E essa Kundalini é o estopim energético poderoso que é responsável pela produção de um estado de consciência que resume ao coroamento evolutivo do ser humano, que é chamado de Samadhi. Tá? Todavia, se você praticar direitinho, certinho, você vai perceber que o tempo que vai demandar para que isso aconteça é um tempo longo, né? Pode levar aí cerca de 50 anos, 40 anos, tá certo? E algumas pessoas, elas eu não quero chegar nesse estado de consciência quando eu estiver vozinho, tá? Quando estiver com 70, quando estiver com 60, eu quero chegar antes, exatamente para poder utilizar esse estado de consciência em benefício geral seu, das pessoas que você ama e da comunidade onde você vive, certo? Porque esse estado de samadhi, imagina alguém com a capacidade de processamento de informação acima do comum. É uma pessoa com uma grande capacidade de realização de obras sensacionais. Tá? Então e normalmente o estudante afoito mesmo, ele não quer esperar. Então, por isso, ele passa por uma outra fase, que é chamada de fase medial, na qual você associa outras técnicas. Você vai associar outras técnicas. Epa, tá difícil aqui esse menino hoje, mas vamos lá. Ele não quer mesmo. A gente vai fazer diferente. Pronto. A gente traz esse cara para cá e reduz. Pumba e pumba. Você acrescenta outras técnicas, tá? Entre essas outras técnicas, a ferramenta mais poderosa que se tem, a mais importante, a mais efetiva para que você possa despertar a Kundalini é chamada de Maituna. Tá, professor, e o que é esse Maituna?
Maituna são as técnicas de otimização da sexualidade. Então, a finalidade do Maituna é, através do uso da energia sexual, você produzir o despertamento da Kundalini. E aí, como isso é feito, professor? O princípio é muito fácil. O princípio, imagina a energia sexual como se fosse o dinheiro. É uma comparação grosseira, mas eu acho que ajuda a gente a compreender como a coisa funciona. Então, imagina como se fosse dinheiro. Daí você pega o dinheiro e existe o homem comum. O homem comum é aquela categoria de pessoa que sempre que o dinheiro cai na mão, é vendaval. Ups, bateu, foi, bateu, voou. Então ele não guarda nada, certo? Tá? Então, o homem normal, toda vez que ele tem um contato sexual, esse contato sexual ele termina em orgasmo. E ao ter o orgasmo, essa energia ela é dispersada. Tá? Essa energia vital, ela é dispersada. Existe o homem que poupa. Tá? Então, ele tem o dinheiro, ele põe embaixo do colchão. Então, quem leu o livro Tieta do Agreste, lembra que ela tinha um pai avarento, e esse pai avarento guardava o dinheiro, e ninguém sabia, né? Guardava o dinheiro e pegava o dinheiro dentro do colchão. Tá? E daí, quando foram ver, o cara morreu, foram procurar o dinheiro, rasgaram o colchão, abriram, tinha um monte de dinheiro lá dentro. Não valia mais nada, né? Tá? A mesma coisa. Então, o cara que poupa é o cara que faz celibato, é o cara que não transa, nem tanto o homem quanto a mulher, independentemente. Mas eles não transam não é por um motivo de repressão sexual somente, não é por um motivo de, como eu posso dizer, de moral a respeito da sexualidade, do puritanismo. O motivo é técnico. Ao não perder energia, você está poupando ela a fim de utilizá-la. Tá? Esse é o homem que poupa. Existe aquele homem que investe. Tá? Mas só que para investir, você precisa ter conhecimento de causa naquilo que você vai fazer. Senão a coisa não funciona. Se você entrar no mercado de ações sem estudar um pouquinho do mercado de ações, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Então, o Maituna é o contato sexual, feito de tal forma que você consiga reter o orgasmo, chegar o mais perto possível e reter essa energia. Tá? Então, vai ser uma grande quantidade de energia que vai ficando acumulada dentro de você. E essa grande quantidade de energia acumulada, você pode dar vazão para os esportes, para a saúde, para a expressão artística e também utilizá-la para reconstruir você mesmo no processo de despertamento da Kundalini. Só que tem um problema. Ao fazer isso, é muita energia que entra repentinamente dentro do seu corpo. E daí a maior parte das pessoas não está preparada para trabalhar e para assimilar essa quantidade de energia, produzindo uma série de efeitos colaterais. Ok? Para minimizar ou fazer desaparecer os efeitos colaterais, é fundamental que a circuitaria energética do seu corpo, que é chamada de nadi, são os meridianos por onde a energia flui dentro do corpo, a energia chamada de prana, esteja totalmente limpa e que permita fluir e a metabolização perfeita dessa energia. Daí que entra essa outra fase, que é chamada de Bhuta Shuddhi. Que é o tema da aula de hoje. Perfeito? Professor, você falou tudo isso só para chegar no tema da aula? Infelizmente, eu sou assim, paciência. Tá? Mas é importante que você tenha consciência do contexto no qual a técnica entra. Porque a tendência da maior parte das pessoas é pensar que a aula de hoje é simplesmente uma aula de detox. E não é.
Tá certo? Nós não estamos falando de só simples desintoxicação. Nós estamos falando de um ferramental, tá certo? Que vai permitir preparar você para o processo de autoconhecimento, de aceleração acelerada, tá? Que ocorre durante o despertamento da Kundalini. Perfeito? Então, a função daquilo que nós vamos falar não é uma simples desintoxicação, mas é mostrar que é um processo poderoso, contínuo, de autoconhecimento e de desenvolvimento.